Olá, sou Gabriel Dias, estudante de História da Universidade Federal de São Paulo, e também faço parte do grupo Cidade, Arquitetura e Preservação numa Perspectiva Histórica. Irei participar da quarta jornada de pesquisas do CAP, A Cidade como Arquivo, Políticas, Instituições e Processos. Na mesa 2, o patrimônio em seu avesso, arquivo e desmaterializações. Nessa mesa, irei apresentar minha pesquisa em andamento de iniciação científica, um historiador e sua oficina, Diálogos entre a Preservação e Cultura, na ação de Emílio Roig Leutherin, Habana, Cuba, 1934 a 1964. A minha pesquisa em andamento de iniciação científica é financiada pelo PIBIC-CNPq e orientada pelo professor doutor Fernando Attic. Os objetivos gerais são analisar a produção bibliográfica da Oficina del Historiador da cidade de Habana, que é um instituto de preservação do patrimônio habaneiro e o primeiro instituto de preservação em solo cubano, no contexto entre 1964 e 1964, a fim de compreender melhor o papel-chave do historiador naquele país, antes e depois do processo revolucionário de 1959, e compreender também as continuidades e rupturas dessa instituição dentro desse mesmo contexto, articulando os conceitos de nacionalismo, revolução e patrimônio. Bom, em relação às fontes, vamos utilizar principalmente de debates bibliográficos acerca dos temas e categorias já colocados, nacionalismo, patrimônio e revolução. E além disso também eu vou me utilizar de alguns materiais produzidos pela própria oficina ou sobre a oficina no contexto que eu quero me debruçar. Então eu vou estudar um pouco sobre a bibliografia do Emílio Roig, né, produzida pela Araceli Garcia, e também publicada pela Edições Bolonha, que está vinculado à oficina de historiador. Também vou estudar também o epistolário dele, o compilado de epistolários e notas, da Nancy Alonso Gonçalves, do Grisel Terron, também da Edições Bolonha. Vou também analisar um pouco os quadernos da história habaneira, que é um material produzido pela oficina entre 34 e 64, então é no contexto, no recorte que estou propondo discutir, e os 20 anos de atividades do historiador da cidade, que é meio que um balanço que a oficina fez, o Emílio fez, das suas próprias atividades entre 35 e 55. Bom, agora um pouco sobre a importância e relevância do estudo da Revolução Cubana, né? Como já é de praxe, de praxe, a centralidade da Revolução Cubana no contexto do século XX foi muito grande, ainda mais mediante as disputas de hegemonia durante a Guerra Fria, né? Então, primeiramente, em um contexto de grandes debates historiográficos e demais, é um debate muito grande. Além disso, o caráter anti-imperialista e também do nacionalismo revolucionário presente na Revolução Cubana dá um grande aporte, uma grande possibilidade de estudos sobre a profunda relação do povo cubano com o seu passado. Ainda mais porque parte da bibliografia já estudada, já levantada, coloca que os conceitos de nacionalismo e de revolução e o profundo e mútua relação entre o passado e os projetos de mudança, ou seja, de futuro no contexto cubano, estão associados desde as lutas e guerras independentistas no século XIX, né? Então, a relação do passado e as categorias que também eu estou me propondo a discutir tomam uma grande centralidade no contexto cubano e são, enfim, uma chave muito importante para a compreensão da realidade cubana. No mais, também, é importante frisar que no contexto cubano existe ainda existe uma associação muito grande do povo com o seu passado, né? Então, eu acho que é ainda mais um aporte que a gente pode utilizar, pode aprofundar na pesquisa. Bom, dialogando um pouco, né, tentando trazer um pouco das articulações entre nacionalismo, revolução e patrimônio, eu quero tentar articular um pouco do debate que é trazido pelo Benedict Anderson, que é trazido pelo Walter Benjamin e também é trazido pela Maria Cecília Fonseca, né? Nas palavras da própria
da Maria Cecília Fonseca, o exercício da Constituição, das identidades nacionais contemporâneas, materializando o simbólico que delimita a representação da nação e reforçando a noção de cidadania, se constituindo como gênese da heterogeneidade compulsória própria dos Estados-nação modernos e, fundamentalmente, os mitos da origem nacional, assim como a legitimação de poder. Então, estou me propondo principalmente a compreender como que o debate do patrimônio e do nacionalismo ele é umbilical, no contexto geral, né? Mas eu não vou me aprofundar nessa discussão. Quero entender como que, a partir desse debate que é ainda inicial e que essa altura já começa a dar umas pinceladas, como ele pode se materializar no contexto cubano, onde o nacionalismo também é revolucionário, e onde o passado e os projetos revolucionários, os projetos de futuro também estão articulados. Então, entender isso no contexto cubano, entender isso também como, além dos debates políticos e econômicos, como isso afeta as instituições de memória, como isso afeta a instituição de preservação, como isso afeta a relação do patrimônio, algo que eu estou tentando me debruçar. Obviamente, né, não esgotar um debate tão grande e tão complexo como esse, mas a partir de um debate inicial fomentar perguntas, questões e talvez até formulações extremamente necessárias no momento como o nosso. Bom, por fim, né? Quem é o Emílio e qual que é o papel dele na oficina e por que eu estou me debruçando em relação a ele, né? O Emílio Roig, ele, enfim, nasceu em 1889 em Cuba, vem de uma família por parte alemã e também catalã. E ele, enfim, foi um jovem extremamente articulado desde o início, participou do movimento estudantil, construiu também, enfim, várias ações de debate públicos, ele escrevia muito, escrevia em revistas, jornais, etc. E sempre se debruçou muito sobre o passado e a identidade nacional cubana. A partir dessa sua atividade, em 1934, ele foi nomeado pelo governo municipal de Habana para começar a organizar as atas municipais e um estudo preliminar sobre Havana Velha, né? Que naquele contexto estava em uma condição extremamente pauperizada e de extrema negligência e, enfim. Em 1935, a partir de um trabalho muito bem sucedido de levantamento de atas municipais e de estudo preliminar sobre Havana Velha, ele é nomeado como historiador oficial de Habana. Em 1938 é criada oficialmente a oficina do historiador. Os principais trabalhos no mandato dele, porque ele foi um historiador nomeado, entre 38 e 64, é basicamente o trabalho de preservação de Habana Velha. Então ele começou com um processo, por exemplo, de estudos e de revitalização da Praça de Armas, etc. Segundo, a publicação de muitas obras, periódicos, cadernos e livros sobre a história da identidade nacional cubana, e habaneira principalmente, e ele se debruçava muito sobre o papel-chave que o povo cubano teve na sua própria independência. Né? Ele colocava que era necessário desmentir as mentiras imperialistas que colocavam os Estados Unidos ou outras potências no centro das lutas e da vitória do povo cubano em sua própria independência. Né? Ele fazia um trabalho basicamente de contra-história, história contra apelo. Ele também organizava, a oficina era responsável por organizar eventos, então, por exemplo, o primeiro congresso de história foi organizado pela oficina pelo Emílio, e por último, existia uma articulação muito grande em cima de lutas, né? Então, basicamente, ele organizava ações de denúncia em relação à negligência em espaços, de denúncia com projetos, por exemplo, que visavam a destruição do patrimônio nacional habaneiro. Por mais também, além de toda essa cronologia de trabalhos que era colocado, é extremamente interessante pontuar que ainda hoje em dia, mas principalmente no século XX, o debate sobre preservação do patrimônio nem sempre foi protagonizado por historiadores, né? Os historiadores ficaram de forma secundária nesses debates. É extremamente importante que um historiador conseguiu articular de forma tão, enfim, bela e complexa os debates sobre história, sobre preservação, sobre patrimônio e sobre a identidade nacional cubana e habaneira. Bom, então é isso, pessoal. Quaisquer mais dúvidas ou questionamentos,
A gente se vê na mesa e qualquer tipo de contato e tudo mais, entre pelo meu e-mail institucional, dias.menezes@unifesp.br.